Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e cumprimentar os Srs. Peticionários e todos os que assinaram esta petição. Agradecer a vossa exposição, acho que foi bastante completa, abarcou os temas todos e não há dúvida que isto é um tema de maior relevância para o Distrito de Porto Alegre, em especial para o Concelho de Alter, e que o Grupo Parlamentar do Chega tem estado a acompanhar desde o início. Aliás, eu já tive a oportunidade de me pronunciar várias vezes sobre este tema e, independentemente da sua exposição ter sido bastante abrangente, eu gostava de focar alguns pontos que referiu. Em primeiro lugar, surge logo a primeira pergunta, que é porquê Alter do Chão? Essa é a pergunta que todos nós nos fazemos. E, como bem disse, há que voltar atrás, porque há uns anos as melhores opções eram Serpa e Mértola. Mas depois, por razões que também nunca ficaram muito claras, técnicas, a certa altura surgiu o Lince, eu não sei se foi obra e graça do Espírito Santo, estas hipóteses deixaram de ser viáveis. E eis que surge Alter daquela forma que bem referiu e um pouco anacrónica. E aqui, por acaso, a questão é mesmo como diz, é com base em que critérios? E é isso que nós também todos queremos saber. Porque todo o processo, na minha opinião, e já o disse várias vezes, tem sido muito pouco transparente. A informação vai sendo libertada de forma avulsa, há ambiguidades, há opacidade, há desorientação, ou aparente desorientação, e todos os sinais do processo não estar a ser bem conduzido desde o início. E depois é espantoso, porque falamos dos tais 7.500 hectares e falamos de um Presidente de Câmara que hipoteca 20% do seu concelho, que também não deixa de ser surpreendente. E, para mais, não estamos a falar de terrenos abandonados, nem sem uso. Estamos a falar de terrenos agrícolas, produtivos e dos melhores do concelho e do distrito. Por isso, a questão é mesmo porquê ali? Porquê pôr em causa explorações que estão a operar com atividade, com famílias, com proprietários, com trabalhadores e com investimentos que foram feitos ao longo dos anos? Eu não digo que não seja ali. Agora, há explicações que não estão a ser dadas. E, aliás, tive a oportunidade, a semana passada, de confrontar o Sr. Ministro da Defesa com isto e fiz-lhe uma pergunta muito simples, que foi: Portugal tem 92 mil quilómetros quadrados, o Campo de Tiro ocupa 75. Porquê aqueles 75 em 92 mil? Sinceramente, não digo que não seja, mas gostava de ter uma boa justificação e, principalmente, porque ali onde causamos estes distúrbios todos, não só às pessoas que são afetadas, isso pode ser incontornável, mas, essencialmente, também sobre a agricultura. E já agora deixe-me fazer dois comentários em relação a coisas que disse. O valor justo também tem outra nuance, que até pode ser acima de mercado, mas isso pressupõe sempre que eu queira vender. Se eu não quiser vender, nunca vai ser justo. Isto é só um à parte no que estava a dizer. E outra coisa, falou dos estudos, que eu também gosto muito dos estudos. Aliás, esta Comissão está à espera dos estudos para fazer uma série de audições. E, aliás, pela resolução do Conselho de Ministros número 111/2025, eles são obrigados a fazer uma série de estudos. E o Sr. Ministro surpreendeu-nos na audição da semana passada a dizer que pediu a prorrogação por 6 meses a 1 ano desses estudos. O que é que isto quer dizer? Não sei. Mas, voltando à vertente agrícola, a vertente agrícola para mim é bastante importante, porque nós vemos o Ministério da Agricultura e o Ministro da Agricultura empenhadíssimo na renovação geracional, a atrair pessoas para a agricultura, a aumentar o rendimento dos agricultores, a valorizar a produção nacional e a soberania alimentar e a combater o abandono do território. Mas depois o mesmo Estado, através de outra tutela, admite retirar ou condicionar milhares de hectares de terra produtiva, o que não deixa de ser contraditório, principalmente num território do interior onde a agricultura e a pecuária e as outras atividades relacionadas têm um peso real. Por isso, na minha opinião, não se pode dizer de manhã aos agricultores que são essenciais para o país e depois à tarde tratar a terra agrícola como se fosse um mero terreno disponível para fazer o que nós bem queiramos ao abrigo do interesse nacional. E por isso, há um ponto muito interessante também que referem e que nunca é falado, que é a questão de que as explorações agrícolas não são um sistema isolado. Isto fazem parte de um ecossistema. Temos fornecedores de rações, temos de sementes, de medicamentos, temos veterinários, temos maquinaria, temos transportadores, trabalhadores, até cafés, comércio local. Temos uma série de infraestruturas que, ao retirar essa terra produtiva, não afetamos apenas o proprietário. Por isso, o drama do proprietário rapidamente transforma-se num drama na economia inteira que depende daquela atividade. E, por isso, também tive a oportunidade de confrontar o Sr. Ministro da Agricultura sobre a questão do que está a ser feito e perguntei-lhe diretamente se ele iria defender os agricultores de Alter do Chão ou se iria deixá-los aos desmandos da indústria do Ministro da Defesa, que foi exatamente esta frase. E, sinceramente, a resposta não me deixou tranquilo. Acho que temos que voltar a pressioná-lo porque há aqui um tema real relacionado com a agricultura. E, por isso, também não ponho em causa a necessidade do campo de tiro. Agora precisamos de uma resposta e de uma explicação cabal.
algo que o Governo ainda não fez e é isso que estamos à espera. Deixo-lhes duas perguntas muito simples para terminar. Em primeiro lugar, a vossa exposição foi bastante completa. Não sei se querem acrescentar alguma informação que possa ter ficado e que não tenham ainda referido. E outra que eu não resisto porque falou no tal funcionário do CDS e, na realidade, é uma coisa que se ouve com frequência ali na zona, aí na conversa de café. E veio o nome. E a minha pergunta, e não sei se terá a resposta, se a poderá dar, é qual a razão desse protagonismo? Se é para ficar bem com o Governo? Há aqui uma questão de influência local ou haverá uma outra qualquer motivação que nós não saibamos? Muito obrigado.